Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o psiquiatra Dr. Rui Palhano. Nosso assunto com ele é sobre suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são pelo menos registrados em todo o mundo cerca de 800 mil suicídios por ano, né? Mas existem aí episódios subnotificados, que é o que se denomina, né? Subnotificados, aumentando esse número aí para mais de 1 milhão de casos de suicídios, né? No Brasil, doutor Rui, são pelo menos aí a estimativa é que há 14 mil casos de suicídios por ano, né? Isso mesmo. O que leva em média aí... Subnotificados. Notificados. Notificados, porque aqui... a subnotificação é notória. Exatamente. Então isso significa aí que em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Por dia no nosso país. Na sua opinião, quais são hoje, doutor Rui, os principais obstáculos que nós enfrentamos, né, no enfrentamento ao suicídio no Brasil? O que está faltando, de fato, é uma política pública voltada, mais consistente, mais arrojada, voltada para o enfrentamento dessa questão. Essa que é a grande realidade. Então você considera aí que o suicídio é um problema de saúde pública mesmo? É um problema de saúde pública, é uma condição do ponto de vista médico e psiquiátrico relacionado às doenças psiquiátricas. Praticamente 100% dos suicídios, a gente pode hoje afirmar, sem dúvida alguma, é provocado por uma doença psiquiátrica. Portanto, se houver uma política de saúde mental concentrada, objetiva, bem robusta, que possa equacionar, controlar, facilitar o acesso da população a esses instrumentos de tratamento psiquiátrico, certamente você vai intervir na incidência prevalente dessas ocasiões. Mas você, por exemplo, você faz alguns atendimentos no interior do estado, né? Nós temos aí hoje, por exemplo, vamos dizer, qual é o papel principal dos CAPs, por exemplo, aqui no estado do Maranhão? Interessante. Os Centros de Atenção Psicossocial, há 34 anos atrás, foi instituída uma política chamada CAP centrista, em que o único instrumento comunitário de acesso à população para recorrer à saúde mental são esses centros de atenção psicossocial. Os centros de atenção psicossocial, o CAPs, que é a designação assim, genérica, elas têm do tipo 1, tipo 2, tipo 3, CAPs AD e CAPs I. Todos voltados especificamente para uma temática. Então, CAPs AD significa CAPs álcool e drogas, CAPs I para infância e adolescência. Quer dizer, são setores dessa visão capicentrista em que todas as atividades de saúde mental no país ela corre justamente nessa veia aí dos CAPs. Tô bem. Então, toda a concentração fica nesses CAPs. E os CAPs, absolutamente, não estão preparados, de fato, para fazer atendimentos complexos como o suicídio. O suicídio é uma expressão de alta complexidade. Quer dizer, você, para chegar a tirar a sua própria vida, a sua própria existência, é porque você está profundamente afetado por uma doença psiquiátrica. Então, para atender essa população, você tem que ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas, pessoas altamente especializadas que possam oferecer realmente alternativas corretas e adequadas para impedir que uma pessoa tire a sua própria existência. E os CAPs não têm essa vocação. Lamentavelmente, os atendimentos são feitos a grosso. Quer dizer, não são instituições assim mais... E outra coisa é o número insuficiente. Eu cheguei a trazer para você aqui, por exemplo, nós temos 217 municípios no estado do Maranhão, nós temos 74 CAPs. 74 casos para atender essa população de mais de 7 milhões de habitantes. Como é que você pode... É impossível. É impossível. E não tem outro recurso, porque você não pode alinhavar a prática do suicídio a uma ocorrência tão somente fora do âmbito da saúde psiquiátrica. Quer dizer, o sujeito que quer se suicidar, que tenta se suicidar ou lamentavelmente se suicida, ele está enfermo. Ele está doente, ele não tem condições. Nós, seres humanos, em condições de saúde mental, jamais incorreremos contra a nossa própria vida. E, doutor Rui, uma preocupação, né, que a gente tem que trazer isso à tona é a questão do suicídio também, tirando essa problemática, né, da questão pública, da saúde mental pública, que não tem, principalmente aqui no nosso estado, mas tem também a questão dos suicídios entre os jovens. E está aumentando. E está aumentando. Está aumentando drasticamente, sobretudo entre 19 e 27 anos. Essa faixa etária aumentou em torno de 38% a 40% de suicídio. Então é uma coisa que agrava mais ainda o problema, porque numa faixa de idade
absolutamente fundamental para a vida da gente. É a expressão máxima da nossa juventude, da nossa capacidade criativa, da nossa produção social, da nossa produção intelectual, do nosso prazer, do nosso lazer. Está nessa faixa de idade. Então é justamente nessa faixa de idade que tem aumentado no Brasil a ocorrência de suicídio. Então é um fato mais preocupante ainda, que deveria merecer do poder público políticas mais consistentes para o enfrentamento dessa problemática daí. Hoje, quais seriam os sintomas e sinais que a família dessas pessoas poderiam perceber que há algo errado? Olha, todas as doenças psiquiátricas, em distintas proporções, sem exceção, todas, sem exceção, podem colaborar com a expressão do suicídio. Umas mais, outras menos. Por exemplo, depressão é o carro forte de suicídios no mundo. A depressão, uma condição psicopatológica grave, severa, que atinge praticamente todas as faixas de idade, colabora com mais de 60% do suicídio. Não significa, pelo amor de Deus, dizer aqui que todo mundo que tem depressão pensa em se suicidar. Não é isso, não. Para não distorcerem o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a maioria absoluta das práticas de suicídio estão adstritas a portadores de quadros depressivos. Essa aqui é a realidade. Mas nem todo mundo que tem depressão precisa se matar. E nem todo mundo que tem depressão se suicida. Essa aqui é a grande realidade. Agora, então, se você tivesse uma política em que o tratamento de depressão fosse mais ostensivo, você pode, evidentemente, frear, impedir que esse volume de pessoas portadoras de depressão se suicidem. Um outro fato importante é que a absoluta maioria dessas ocorrências de suicídio ou acontecem em pessoas que não têm acesso a uma boa assistência psiquiátrica, que são portadores de doenças mentais, mas não têm acesso, não têm tratamento, ou interromperam os seus tratamentos. O suicídio ele ocorre mais entre homens ou mulheres? A prática do suicídio é mais entre mulheres, entre homens. Entre homens. Embora as mulheres tentem mais. As tentativas de suicídio são mais presentes em mulheres, e enquanto que a execução do suicídio é mais entre homens. Estima-se aí, pelos homens conhecerem mais de perto aí, as formas mais grotescas ou mais cruentas de se matar do que as mulheres, etc. Bom, o tema da campanha, né, desse ano foi "Se precisar, peça ajuda". Mas muita gente ainda tem, né, não sei se eu posso chamar de preconceito, ou tem essa resistência em buscar ajuda com um psiquiatra, com um psicólogo, não é verdade? Isso melhorou muito. É bom que se diga assim, de baixo por baixo, que nesses últimos 30 anos, em que foi colocada a questão do suicídio numa problemática internacional, e que todo mundo hoje se debruça para poder enfrentar isso, um dos melhores enfrentamentos que se teve foi demolir os preconceitos que existiam até então. Então, se você for comparar os preconceitos existentes de 30 anos atrás para cá, houve uma evolução fantástica. As pessoas têm se instituído nesses preconceitos sobre psiquiatria, sobre doença mental e sobre suicídio e procurando mais apoio. Isso agora já ainda é bem suficiente, né? Positivo, não É tenha muito dúvida. positivo. Ajuda Você muito. reconhecer que precisa de ajuda Precisa. é A fundamental, família tem né? que estar sabendo disso, o doente tem que saber disso, que nem sempre que você pense sobre sua vida, tirar sua vida, que você fatalmente vai fazer isso. Às vezes, esses pensamentos podem ser demolidos na abordagem terapêutica, numa psicoterapia, numa abordagem médica salutar, franca, sincera, simpática, empática. Isso tudo pode demover essas crenças sobre o suicídio. Bom, conversei aqui com o psiquiatra Dr. Rui Palhano sobre essa questão do suicídio no Brasil e aqui no Maranhão. Dr. Rui, mais uma vez, né? Muito obrigada. Eu quero te agradecer demais. Você sabe que volto a te dizer, estava sentindo saudade sua e saudade do seu programa, porque realmente é um programa de notabilidade e que tem hoje uma afirmação na sociedade maranhense e brasileira. Bastante carinhosamente, foi uma honra estar aqui com você. Obrigado. Obrigada. E olha, gente, eu vou conversar mais sobre esse assunto com o Dr. Rui no podcast do programa Referencial Cast. A gente vai estar avisando aqui qual vai ser o dia, né? Maravilha. Porque lá aí você vai poder acompanhar pelo canal do programa no YouTube. A gente vai ter mais tempo para explorar melhor esse assunto, que é muito delicado, mas que é importante trazer à tona. Muito obrigada. Nós é que agradecemos aqui em nome da Associação Maranhense de Psiquiatria e da Brasileira de Psiquiatria essa oportunidade. É uma honra nossa. Obrigado.